Olá! Hoje a gente vai falar de um dos conceitos mais importantes para entender como as redes funcionam. E, o mais interessante, como a gente pode defender essas redes. Bora mergulhar no modelo OSI. Pensa bem, como é que se defende um campo de batalha que a gente nem consegue ver? Essa é a grande questão da cibersegurança, né? Toda a nossa comunicação digital rola nesse espaço invisível. E para proteger um lugar assim, bom, a gente precisa de um mapa. E adivinha só, esse mapa existe, é um modelo OSI. E olha, não é só um conceito teórico, de livro, não, é uma ferramenta super prática. Ele pega toda aquela complexidade da comunicação de rede e quebra em 7 partes, 7 camadas, que ficam bem mais fáceis de entender. Cada uma com seu papel, suas vulnerabilidades e, claro, suas defesas. Então, bora começar essa escalada. A gente vai começar lá de baixo, pela fundação mesmo, a base física e local da rede. Primeira parada, camada 1, a camada física, a base de tudo. Aqui a gente está falando do que dá para tocar, sabe? Cabos, conectores, os sinais de rádio. A camada 1 não sabe o que é um e-mail ou um vídeo. Para ela, é tudo bit 0 e 1. Ela só se preocupa em levar esses bits de um lado para o outro. É a parte bruta, a infraestrutura mesmo. E é por isso que a segurança aqui é, bem, literal. Pensa só, um atacante que consegue chegar fisicamente no lugar pode simplesmente cortar um cabo, ou pior, instalar um aparelhinho para espionar todo o tráfego. E aí fica a lição, né? De nada adianta a melhor senha do mundo se a parte física está vulnerável. Por isso que as defesas aqui são coisas como trancas em salas de servidores, câmeras, proteger os cabos, segurança física de verdade. Beleza, subindo um degrau, a gente chega na camada 2, a camada de enlace de dados. O que essa camada faz? Ela pega aquela montanha de bits da camada 1 e organiza em pacotinhos, que a gente chama de quadros. É aqui que os aparelhos que estão na mesma rede local, tipo em casa ou no escritório, conversam entre si. Eles usam um endereço físico único, o endereço MAC. É como se fosse o número do apartamento dentro de um prédio, sabe? Cada um tem o seu. E é aqui que os ataques começam a ficar mais espertos. A ideia é enganar os dispositivos. Um ataque clássico é o ARP spoofing. Basicamente, um computador malicioso mente e diz: "Ei, eu sou o roteador, me manda tudo que eu entrego." E aí ele intercepta todo o tráfego. Para se defender disso, a gente precisa validar quem é quem na rede e também criar umas barreiras. Usar VLANs, que são como redes virtuais separadas, ajuda a isolar o problema e limitar o estrago que o invasor pode fazer. Muito bem, a comunicação dentro da rede local está resolvida. Mas e para falar com o resto do mundo? Chegou a hora de expandir. As próximas 2 camadas cuidam exatamente disso, levar os dados para fora da nossa vizinhança. E aqui a gente chega no coração da internet, a camada 3, a camada de rede. É nessa camada que o famoso endereço IP entra em cena. Pensa nela como se fosse o serviço de correios mundial da internet. Ela pega os pacotes de dados, olha o endereço IP de destino e calcula a melhor rota para chegar lá, não importa se é na cidade vizinha ou do outro lado do planeta. E claro, aqui rola uma verdadeira batalha pelo controle do tráfego. Os atacantes tentam descobrir o mapa da rede, ver o que tem lá, ou simplesmente mandar tanto tráfego que tudo para de funcionar. A nossa principal defesa aqui são os firewalls. Eles são tipo os seguranças da fronteira, inspecionam cada pacote que tenta entrar ou sair e decidem se a passagem está liberada ou não. Essencial para proteger o perímetro da rede. Subindo mais um pouco, para garantir que a entrega seja bem feita, a gente tem a camada 4, a de transporte. Se a camada 3 é o carteiro que acha o caminho, a camada 4 é quem garante que a encomenda chegue inteira e em ordem. Ela usa protocolos diferentes para isso. O TCP, por exemplo, é super confiável. Ele checa se tudo chegou certinho, tipo um serviço de entrega com aviso de recebimento. Perfeito para carregar uma página de internet. Já o UDP é mais direto ao ponto, super rápido. Ótimo para streaming de vídeo, onde perder um pacotinho ou outro não é o fim do mundo. O importante é que ela gerencia essa conexão de ponta a ponta entre os aplicativos. Os ataques aqui são bem fáceis de imaginar. É como se um ladrão ficasse andando pela rua testando a maçaneta de todas as portas e janelas de uma casa. Isso é a varredura de portas. O atacante testa quais portas de comunicação estão abertas no servidor, procurando uma brecha. A defesa é lógica pura. Tranca tudo que não precisa estar aberto. Deixa só o essencial funcionando e monitora de perto. Isso diminui muito as chances de uma invasão. Ok, estamos chegando no topo do nosso modelo. Agora a coisa fica séria, porque essas são as camadas que lidam diretamente com os programas que a gente usa e, claro, com os nossos dados mais importantes. Então, camada 5, a camada de sessão.
Pensa nela como a gerente da conversa. Ela que abre o diálogo entre dois computadores, mantém a conversa rolando e depois encerra tudo direitinho. O grande perigo aqui é o sequestro de sessão, que é quando um invasor, de alguma forma, rouba uma conversa que já está acontecendo. A defesa é relativamente simples, ter certeza de que as sessões têm um tempo para expirar e são fechadas do jeito certo. Próximo andar, camada 6, a de apresentação. Essa camada é a tradutora oficial da rede. Ela pega os dados e formata de um jeito que os programas consigam entender. Mas o papel mais importante dela hoje em dia é outro. É aqui que a criptografia entra em jogo. Sabe aquele cadeadinho que aparece no navegador? É a camada 6 trabalhando, usando protocolos como TLS para embaralhar os dados e garantir que ninguém no meio do caminho consiga ler o que está sendo enviado. E finalmente chegamos ao cume, o topo da pirâmide, a camada 7, a camada de aplicação. Essa é a camada que a gente vê onde os nossos aplicativos rodam. O navegador, o programa de e-mail, as redes sociais. E justamente por ser a mais próxima de nós e dos nossos dados, ela é de longe o principal alvo dos criminosos. É aqui que acontecem ataques sofisticados como o SQL Injection, que tenta enganar o banco de dados, ou o phishing, que tenta enganar a gente mesmo. O foco aqui é explorar a lógica dos programas. E como a nossa fonte bem resumiu, o motivo é óbvio. É aqui que os dados que realmente importam estão sendo usados em sistemas que ficam de cara para a internet o tempo todo. Não é à toa que essa camada é o campo de batalha mais quente da cibersegurança hoje em dia. Ok, a gente subiu as 7 camadas. E agora? Como é que a gente pega todo esse conhecimento e transforma em uma defesa que funciona na prática? É aí que o modelo brilha. Ele vira um guia, um mapa de operações. Com ele, fica muito mais fácil analisar o que está acontecendo na rede e saber em qual camada um problema pode estar. Ajuda a identificar exatamente onde o ataque está rolando, a aplicar o tipo certo de proteção para cada nível e, quando o pior acontece, a organizar uma resposta ao incidente de forma muito mais lógica e eficiente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Olhando para qualquer rede, qual camada está mais vulnerável agora? Ter a capacidade de responder a essa pergunta? Bom, esse é o primeiro passo para construir uma defesa que seja realmente eficaz.